Francis Bacon foi um filósofo e político considerado um dos principais ícones do empirismo. Ele também foi considerado um dos fundadores da filosofia moderna, por ter defendido o método indutivo de investigação científica, que era o oposto ao método de especulação científica antigo. Para Bacon, o conhecimento tinha como objetivo libertar o homem de todos os seus preconceitos, todas as suas fantasias e de tudo que não fosse qualificado para trazer conhecimento verdadeiro para ele. Partindo desse ponto e com o intuito de combater os preconceitos e os erros citados na teoria do ídolo, Bacon criou um sistema científico que era capaz de se chegar a um verdadeiro saber. Esse método é baseado na observação, na coleta de dados, na sistematização dos dados, na criação de hipóteses e, por fim, na experimentação que seja capaz de comprovar a hipótese, formulando assim um verdadeiro saber para o ser humano. Segundo Bacon, a figura de ídolos, elas são baseadas em falsas noções e hábitos mentais. Para ele, essa crença em ídolos, ela significa a dificuldade do avanço da ciência e da racionalidade humana. Com isso, ele rejeita o pensamento da filosofia medieval, da escolástica, porque esse pensamento ele se baseia em noções abstratas. Na sua obra, traduzida significa novo instrumento, ele nos apresenta 4 tipos de gêneros de ídolos, que vai nos passar essas falsas noções que são ídolos da tribo, ídolos da caverna, ídolos do fórum, ídolos do teatro. Esses ídolos da tribo, eles são originários, as falsas noções originárias da espécie humana, da própria tribo. Esses ídolos da caverna, eles remetem não por conta da espécie, mas do próprio indivíduo. Ídolos do teatro, eles são decorrentes das representações filosóficas que são criadas em forma de teatro ou fábula, que é para explicar a realidade. E esses ídolos do fórum são as falsas noções decorrentes do intercurso dos indivíduos do gênero humano. Penso e logo existo. Esta frase é de René Descartes. Ele foi filósofo, matemático e cientista francês do século XVI. Aos 20 anos se formou em Direito pela Universidade de Poitiers, mas não exerceu. Serviu 3 exércitos diferentes, em países diferentes, e estes anos formulou que considerava um método geral para descobrir a verdade. Mais adiante colocou o seu método em prática para tentar, com uma forma compreensível do mundo. Em 1649, com sua saúde já fragilizada, foi trabalhar como instrutor da rainha Cristina da Suécia. E chegou a falecer de pneumonia em 11 de 2 de 1650. René visualizou a filosofia como uma árvore, onde as raízes são a metafísica, a física, o tronco, e as outras ciências, os galhos. Só assim o filósofo percebeu que todos os conhecimentos e saberes estão interligados. Em outra conclusão, René foi que a filosofia é tão útil na vida das pessoas como uma árvore que dá fruto. Para Descartes, a filosofia existe para melhorar a vida dos homens. A frase famosa que ele usou
penso e logo existo, existe como princípio para seu método racionalista dedutivo da sua obra. O discurso do método. Nele, Descartes descobre sobre uma forma universal e fiel para se chegar à verdade, ao conhecimento em qualquer área. No contexto histórico onde o Renascimento estava acontecendo. Os métodos foi dividido por etapas, sendo a primeira delas a evidência. Não podemos aceitar como verdadeiro se ela não tiver sentido ou coerência. Toda vez que duvidarmos de algo, devemos suspender o juízo para que assim podemos realizar o que foi botado em questão. Aí já vem a segunda, é a análise, que deve destrinchar todos os elementos do objeto em questão necessário para sua validação como verdadeiro. E em cada elemento destrinchado deve-se aprofundar e investigar. O terceiro é o relatório. Pensamentos sobre os elementos devem ser conduzidos do mais simples ao mais complexo. A última fase é a forma de relatório, que seria uma checagem do que foi feito e o que ficou faltando. René defende moderação, tradição política e o conformismo social. Ele aconselhava o modo de ser resoluto nas ações, porque a inconstância e na instabilidade das opiniões provoca a intranquilidade da alma. Ele também afirmava que devemos procurar vencer a nós mesmos e aos próprios pensamentos ou às próprias circunstâncias ou à ordem do mundo. Então, podemos nos considerar um ser pragmático. O ser pragmático é aquele que contém considerações e ordem prática, realista, sem rodeio, com algo bem definido, ou seja, ordem prática. Entre as obras que René Descartes realizou em sua vida, podemos citar o discurso sobre método, meditações metafísicas, geometria, as paixões da alma, entre outros. Outras frases que podemos citar de René é: viver sem filosofia é o que se chama ter os olhos fechados sem nunca haver tentado abrir. Outra frase: se quisermos buscar realmente a verdade, é preciso que pelo menos uma vez em sua vida você duvide ao máximo do que puder de todas as coisas. Outra frase: não existe métodos fáceis para resolver problemas difíceis. Não há nada no mundo que esteja melhor distribuído do que a razão. Toda a gente está convencida de que a tem de sobra. E para finalizar, para examinar a verdade, é necessário uma vez na vida colocar todas as coisas em dúvida, ao máximo possível. E realmente, para finalizar, eu concluo com esta frase que é assim: não é suficiente ter uma boa mente. O principal é usá-la bem. René Descartes, ou René Descartes, ele era um filósofo francês que viveu entre 1596 a 1650. Ele era proveniente de uma família abastada, uma família burguesa, e desde muito cedo ele demonstrou grande habilidade no campo dos números. A ele devemos grandes contribuições como o plano cartesiano. René entendia que nenhum conhecimento ele pode ser tido como verdadeiro simplesmente porque ele é imposto pela tradição, mas ele entendia que para se chegar ao conhecimento verdadeiro era necessário colocar todos os nossos conhecimentos em dúvida. Então ele desenvolve a dúvida metódica. Ele é conhecido como o pai do racionalismo. Na dúvida metódica, ele entende que o homem é formado de duas substâncias separadas e distintas, uma substância pensante e uma substância extensa. Ele profere então uma das suas máximas mais reconhecidas, o cogito ergo sum. Se penso, logo existo.
Descartes diz que uma vez que o homem pensa, o homem está refletindo sobre a sua existência, é uma prova evidente da sua própria existência. Dessa forma, o homem é formado da substância pensante. E ele tem como o fato de pensar e o de existir como sendo um dos princípios básicos para a filosofia. A estrutura corpórea e toda a estrutura material com a qual compõe o corpo do homem, ele chama de substância extensa. Descartes entendia que o conhecimento verdadeiro ele deve sempre perpassar pela razão. Vou comentar um pouco sobre o racionalismo de René Descartes, que tem como o principal objetivo teorizar um modo de conhecer dos seres humanos, não aceitando qualquer elemento como fonte de conhecimento verdadeiro. Para René Descartes, os racionalistas, todas as ideias que temos têm uma origem na pura racionalidade, o que impõe também uma concepção inatista, isto é, de que as ideias elas têm origens inatas do ser humano e que elas nascem da razão. Com isso, para René Descartes, isso é considerado como, essas pessoas são consideradas como os filósofos racionalistas. Eu vou comentar um pouquinho sobre as características do racionalismo, que ele admite que a tese inatista, a qual defende que o conhecimento parte das expressões inatas que acompanham todos os seres humanos, os quais eles são dotados de capacidade racional desde o seu nascimento. Para ele, a pessoa já nasce com o conhecimento. Só que para despertar, para aflorar mais o conhecimento, a pessoa ela tem que fazer o uso do seu conhecimento. De acordo com René Descartes, a mente é uma substância independente do corpo, onde a mente é imaterial e o corpo material. Outras duas aplicações que também podem ser correlacionadas é espírito e ser, onde o espírito é a mesma coisa de mente e ser é a mesma coisa de corpo. De acordo com Descartes, o espírito trabalhava com independência em relação ao cérebro, onde o cérebro seria inútil para formar atos de pura intelecção. E o que seria essa intelecção? A intelecção é quando o espírito, ou seja, a mente, trabalha por si mesmo ou por si mesmo. Descartes ainda acrescentou que a sensibilidade e a imaginação poderiam atrapalhar o espírito de chegar à razão, ao conhecimento verdadeiro. Isso significa dizer que para o filósofo, o cérebro não equivale à mente, ou seja, seres diferentes entre si, onde a mente é um lugar privilegiado pela intelecção. Sendo assim, podemos, por dedução, entender que a mente ela pode se dissociar do corpo, ou até mesmo do cérebro, na condição de espírito. Dessa forma, o cogito ergo sum cartesiano transcendia a matéria, adquirindo um sentido espiritual que caracterizava o ser. No discurso sobre o método, Descartes apresenta regras fáceis e certas que conduzirão à razão da melhor forma, sendo elas a evidência racional, a análise, a síntese. A quarta regra é o controle, onde está embasado a revisão dos métodos que foram aplicados nas regras anteriores. Essas são as 4 regras do método cartesiano. Baruch de Spinoza nasceu na Holanda e seus pais eram imigrantes judeus. A principal filosofia de Baruch de Spinoza era racionalismo radical, que criticava
as superstições religiosas, políticas e filosóficas. Baruch dizia que a fonte de toda superstição é a imaginação. E por a imaginação não ser capaz, né, de entender a verdadeira ordem do universo, acreditava nossa realidade a um Deus transcendental e voluntário, né, fazendo com que nós, seres humanos, não passássemos de brinquedos, de marionetes, digamos assim, na mão desse Deus. A partir dessas superstições, surgiram também as superstições religiosas e políticas. E para combater essas superstições, Baruch criou um texto chamado Ética, que vai tentar provar, né, a natureza racial de Deus, a natureza racional de Deus, né, que para Baruch se manifesta em todas as coisas. E por se manifestar em todas as coisas, trata-se então de um Deus iminente. Mas por que um Deus iminente? Porque para Baruch ele era infinito, assim como uma substância única, diferente de Descartes. Deus, sendo infinito, né, podendo criar-se a si mesmo, porque políticas. E para combater essas superstições, Baruch criou um texto chamado Ética, que vai tentar provar, né, a natureza racial de Deus, a natureza racional de Deus, né, que para Baruch se manifesta em todas as coisas. E por se manifestar em todas as coisas, trata-se então de um Deus iminente. Mas por que um Deus iminente? Porque para Baruch ele era infinito, assim como uma substância única, diferente de Descartes. Deus, sendo infinito, né, podendo criar-se a si mesmo, pois existir faz parte, né, de sua essência, ele cria também tudo ao nosso redor, todas as coisas, que são efeitos do seu poder, né, da sua infinitude. E a partir dessa infinitude, Deus pode ser compreendido sob dois aspectos. O primeiro seria a natureza naturante, Deus sendo a natureza, né, que é a substância e seus atributos como atividade eterna e infinita causadora do real, e natureza naturada, que é a totalidade dos efeitos ou modos da atividade da natureza naturante. Deus seria a natureza, né? Baruch cria até uma equação, que é Deus igual natureza, e para ele, Deus é infinito, Deus está em todas as coisas, Deus é todas as coisas. Deus é o universo. Hoje eu vou falar para vocês de Blaise Pascal. Blaise Pascal era francês, ele era teólogo cristão e ele era físico e matemático. Blaise Pascal fazia críticas ao racionalismo devido à sua doutrina religiosa. Ele foi convertido ao jansenismo. É um braço da Igreja Católica. E Pascal, apesar de acreditar na razão, ele acreditava que essa razão era limitada, né? Ela era finita, né? Segundo Pascal, tem coisas que o homem jamais vai poder explicar. Jamais vai poder explicar a existência de Deus. Então isso já é pela fé, né, que nós vamos acreditar. Para ele, segundo Pascal, é melhor a gente acreditar em Deus do que sermos ateus. Porque, segundo ele, se de fato Deus existir, nós vamos sair ganhando. Agora, se Deus não existir, a gente não vai perder nada, né? Tendo acreditado nele. Tem uma frase de Pascal que é muito conhecida, que fala assim, que o coração tem razão que a própria razão desconhece. Não tem nada a ver com amor, com romance. Ele quis dizer que jamais a gente vai poder entender as criações de Deus, né? A gente jamais vai poder saber da existência de Deus, como que tudo isso se deu. Thomas Hobbes foi um filósofo inglês do século XVII, que foi considerado um dos fundadores da filosofia política e da ciência política moderna.
Para Hobbes, a filosofia seria a ciência dos corpos, isto é, tudo o que era material. Para ele, os corpos naturais seriam estudados pela filosofia da natureza e os corpos artificiais ou o Estado seriam estudados pela filosofia política. Aquilo que não tinha uma forma corpórea, que não tinha existência material, seria excluído da reflexão filosófica. Hobbes ele entendia a realidade de duas formas, o corpo e o movimento. O corpo era como o elemento material que existia independente do nosso pensamento e o movimento era determinado geograficamente e matematicamente. Tendo isso em vista, podemos ver que Hobbes ele tinha uma concepção totalmente materialista e mecanicista da realidade. Outra vertente sobre Thomas Hobbes, a ética e política, é que ele defendia que o que chamamos de bem é tão somente aquilo que nós desejamos e o que chamamos de mal é tão somente aquilo do qual nós fugimos. Isso se explica pelo fato de que no entendimento desse pensador, do Hobbes, o valor fundamental para cada indivíduo é a conservação da vida. Ele acredita que a natureza humana era mal e entendia que houve um momento onde os seres humanos viviam um estado de natureza onde não tinham freios para os seus impulsos naturais. Com isso, na filosofia hobbesiana, podemos ver que não há espaço para o bem e para o mal, como valores universais a serem introjetados nas pessoas. A pergunta que pode surgir é se o bem e o mal são relativos, determinados pelos indivíduos, como seria possível a convivência entre as pessoas? Essa resposta nós podemos encontrar no livro Leviatã. Esse livro foi uma das principais obras do Thomas Hobbes, se não uma das maiores obras de Thomas Hobbes, que trata de um contrato social que diz respeito à estrutura social, a estrutura da sociedade e do governo. No livro, Hobbes defende o contrato social e um governo absoluto. Ele defendia que a eterna luta todos contra todos só podia ser evitada por um forte governo central. Eu vou citar aqui para vocês algumas das principais ideias dele. Ele tem dois pontos centrais, a filosofia teorética e a prática. Na perspectiva teorética, Hobbes era um empirista, ou seja, defendia que não há nenhuma ideia anterior à experiência. A grande produção filosófica dele está ligada à prática, ou seja, à filosofia política. No cenário político, ele defendia 4 coisas: o estado de natureza humana como um momento de inaptidão natural para a vida social, a sociedade como a composição complexa de átomos que são os indivíduos, e o contrato social como uma forma de comunidade humana que retira o homem de seu estado natural. E por fim, a necessidade da monarquia para estabelecer a ordem entre as pessoas. Essa é uma das principais ideias do Thomas Hobbes que eu tenho para apresentar para vocês. Olá, nós vamos falar um pouquinho a respeito de John Locke. Eu me chamo Alane Tigre. Me chamo Alane Tigre. E nós vamos falar um pouquinho sobre as suas ideias, o que ele acreditava, o que ele defendia e o seu pensamento político. Para iniciarmos, eu vou apontar um pouquinho a corrente de pensamento que ele utilizava, que era o empirismo. John Locke acreditava que o conhecimento se dava através de experiências e não por deduções ou especulações. Ele acreditava que a experiência científica se dava através da observação do mundo. O empirismo também, ele descarta qualquer informação baseada pela fé. E vale destacar que John Locke acreditava que a pessoa, quando ela nasce, ela pode ser considerada uma tábua rasa ou uma folha em branco. E com o passar dos anos, com o passar de sua vivência, a passar de experiências, né, ele acredita que a folha em branco vai sendo preenchida. John Locke
utilizava como corrente de pensamento 3 eixos, que é o empirismo, como eu já falei, o contratualismo e o liberalismo político. John Locke não era exatamente um iluminista, mas ele teve grande influência no iluminismo e hoje em dia é considerado um dos maiores filósofos ingleses. Sobre o liberalismo político, John Locke defendia exatamente essa questão da liberdade, né, no eixo político, visto que mesmo quando se vota e se elege um candidato, seja ele a presidente ou qualquer coisa, pode-se dar o impeachment, né, em caso de a maioria das pessoas defenderem esse pensamento. Isso acontece porque na época prevaleceu o absolutismo, né? Então John Locke chegou para fazer essa revolução entre o absolutismo e o liberalismo político. Locke também tinha fama de contrapor outras linhas de pensamento, né, como ele fez seu segundo tratado com relação a Hobbes, ao defender que o estado de natureza não pode ser uma guerra de todos contra todos, mas sim um estado de perfeita liberdade. Ou seja, uma das principais ideias de John Locke era de que homens desfrutariam dos direitos naturais. Ou seja, quais são esses direitos naturais que Locke defendia? Vida, liberdade, igualdade e propriedade privada. Essa propriedade privada é citada como uma liberdade, né? Vindo que você desfruta de algo no qual você trabalhou para conquistar. Bem, outra questão também que John Locke defendia e levantava também é a liberdade individual sobre a religião e seus seguidores. Para ele, a religião deve se limitar à esfera pessoal de cada indivíduo, justamente para evitar guerras motivadas por qualquer tipo de crença que seja. Exatamente. Então, como ele era uma pessoa que, nós vemos assim, de acordo com o que a gente leu, né? Ele tinha que provar algo para depois confirmar. Algo tinha que ser comprovado, como na questão da pesquisa científica, né? Tinha que ser comprovado para depois se tornar partido de uma situação. Ele tinha que ter certeza de tudo que acontecia e ele acreditava que tudo que acontecia era por meio de vivências, experiências e observações que, no caso, nós passamos, né? George Berkeley foi um filósofo irlandês e também bispo anglicano. Ele foi o principal defensor do imaterialismo, partindo do princípio de que ser é ser percebido. O imaterialismo consistia basicamente na negação da matéria, acreditando que as coisas elas são porque são percebidas por nós. Logo, uma coisa que não é percebida não existe. Não nega a existência dos objetos, eles existem, mas só existem porque são percebidos por nós. Quando ele surgiu com essas ideias, ele foi muito julgado, porque a base da filosofia, por muito tempo, foi a matéria. E ele foi muito julgado na época por causa dessa teoria, né, do imaterialismo. Por ele ser cristão, ele acreditava que a única coisa que realmente, independente de ser percebido ou não, que existia era Deus, que era uma coisa que realmente poderia até ser uma coisa substancial e material. E também essa percepção que nós teríamos das coisas para percebê-las e fazê-las se tornarem reais também só nos era dada através de Deus. Olá, meu nome é Roberta. Meu nome é Maria Antônia. Nós preparamos para vocês um vídeo interativo falando um pouquinho sobre esse grande nome da David Hume. Quem foi? Foi um filósofo, historiador e ensaísta escocês que viveu no século XVIII. Filho de advogados, pressionado a seguir a mesma carreira, acabou por abandonar o curso de Direito para dedicar-se à filosofia. Diferentemente de John Locke, que acreditava ser possível ao homem produzir ideias através de seu próprio pensamento, Hume declarava ser o empirismo a única forma de se obter conhecimento. Para ele, a forma de confirmar um conhecimento como verdadeiro é a correspondência deste no mundo sensível. Filiado à corrente empirismo, era um empirista radical.
afirmando que todo conhecimento existente na mente humana advém da experiência através das percepções. Algumas das ideias de David Hume. O hábito é o grande guia da vida humana. Como exemplo, o nascer do sol todos os dias gera uma crença de que o sol irá nascer no dia seguinte. Isso acaba sendo uma afirmação gerada pelo hábito. David Hume vai nos dizer que não existe nada que garanta que uma causa X gere um efeito Y. Ele corta esse efeito de causalidade quando não podemos experienciá-lo, e por isso foi chamada de guilhotina de Hume. Ceticismo teórico de Hume. Hume recomenda que os cientistas apresentem suas teses como probabilidades lógicas, não como certezas irrefutáveis. Algumas das obras de Hume, como Tratado da Natureza Humana e o Ensaio sobre o Entendimento Humano. Suas obras foram muito famosas, porém ele foi acusado de heresia pela Igreja Católica por suas ideias associadas ao ateísmo e ao ceticismo. No entanto, seus livros foram acrescidos no índice dos livros proibidos. David Hume faleceu aos 65 anos na sua cidade natal. Hoje venho falar um pouquinho sobre Montesquieu, ele que foi um filósofo francês, escritor e político, um grande influenciador da sua época, que ele vivenciou ainda a época do Iluminismo entre o século XVII e o século XVIII. Montesquieu, ele criou, e defendeu a ideia da separação dos três poderes. Esse foi o grande feito, dentro da política, que até hoje nós temos aí entre várias constituições, não só a brasileira, mas mundialmente falando, que defendem e utilizam essa divisão política. Ele defendia essa divisão entre o poder executivo, legislativo e judiciário. Dando continuidade, Montesquieu defendia a liberdade de expressão, a divisão entre as riquezas e essa separação política dos poderes. Há uma frase dele de grande repercussão e referência, aonde diz que só o poder limita o poder. O que isso quer dizer? Que ele era totalmente contra um governo despótico, aonde a concentração desse poder se centraliza na mão de um tirano. Dia seus ideais, falando que a sociedade precisava realmente dessa divisão política para ter os seus direitos assegurados, fiscalizados e executados, sendo favoráveis ao crescimento e o amadurecimento da sociedade politicamente falando. Nascido como François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo de Voltaire, nasce na França no dia 21 de novembro de 1694. Ele foi um dos filósofos mais importantes para o Iluminismo e foi uma das grandes influências para a Revolução Francesa e também para a Revolução Americana. Voltaire ele era de uma família muito nobre, muito rica, e com isso ele teve uma excelente educação, onde ele aprendeu grego e latim também. O que ele mais defendia era a liberdade e a tolerância para todas as pessoas. Para ele, deveria ser garantido para todas as pessoas o direito à liberdade religiosa, política e de expressão. Seus principais alvos eram a Igreja Católica e a monarquia francesa. E apesar de criticar seriamente a Igreja Católica, ele não era considerado ateu. A frase a seguir mostra claramente isso. Eu existo, logo, algo necessário e eterno existe.
mostra claramente que ele tinha firmes convicções de que algo superior existia. O seu falecimento ocorre aos 83 anos de idade, em Paris, no dia 30 de maio de 1778. E nós podemos aprender muito sobre o legado que ele deixou, que até hoje influencia milhares de pessoas. As pessoas geralmente atribuem a ele a famosa frase: "Não concordo com uma palavra do que dizes, mas defenderei até a morte o direito de dizê-la." Os seus ideais até hoje influenciam milhares de pessoas, e até hoje é um legado muito importante para toda a humanidade. Denis Diderot d'Alembert. Os principais criadores da enciclopédia francesa no século XVIII foi Denis Diderot, 1713-1784, e Jean Léron d'Alembert, 1717-1783. Para o desenvolvimento da enciclopédia, contaram com os trabalhos e artigos de grandes vultos da cultura, como Cordyceps, Voltaire, Codillac, Montesquieu e Rousseau. Denis Diderot foi um grande escritor francês, enciclopedista e ainda filósofo. Nasceu em Langres, França, região de Champagne, no ano de 1713 e morreu em 1784 na cidade de Paris. Ficou conhecido por sua grande produção literária e pelas reformas realizadas nas enciclopédias. Diderot foi um dos autores iniciais que fez a literatura um ofício. Mesmo assim, nunca esqueceu que, antes de tudo, ele era um filósofo e não um literário. Sempre se preocupou com a natureza do homem. Era, sem dúvidas, um grande admirador da vida. Era ateu e extremamente materialista. No entanto, antes tinha estudado com os jesuítas e iniciado a sua carreira como eclesiástica, mas isso não o impediu de ser ateu. Graduou-se em artes na cidade de Paris entre os anos de 1729 e 1732, mas foi um grande estudioso de leis, literatura, filosofia e ainda matemática. Além disso, Diderot foi um grande inspirador da Revolução Francesa e um dos grandes símbolos iluministas. Filho natural do general Deostouches e da madame Texin d'Alembert, foi abandonado na igreja de Saint-Jean-le-Rond, perto de Notre-Dame de Paris, confiado à mulher de um vidraceiro, a quem devotou durante toda a vida profundo reconhecimento. Iniciou seus estudos no colégio de Quatre Nations, sob a direção dos jansenistas. Aos 18 anos. Substituiu o sobrenome de d'Alembert, até então adotado por Alembert. Formou-se em Direito em 1738 e no mesmo ano iniciou seus estudos de medicina. Renunciou logo depois o direito e a medicina, voltando a sua atenção à matemática. É famoso pelo seu teorema matemático. Aos 22 anos publicou Memórias sobre o Cálculo Integral, obra que lhe valeu o ingresso à Academia das Ciências de Paris. 2 anos depois, na sua memória sobre a refração dos corpos sólidos, apresentou pela primeira vez uma bela exposição teórica, na qual explicou a razão por que um corpo passa de um fluido para outro mais denso, segundo uma direção oblíqua, em relação à superfície que separa os dois fluidos. As considerações de d'Alembert sobre a aplicação dos novos métodos introduzidos por Leibniz e Newton, a integração das equações diferenciais lineares e ao estudo e o desenvolvimento das derivadas parciais são uma clareza e de um rigor científico notáveis para a época. Deve-se também a d'Alembert o enunciado de teorema fundamental da álgebra, conhecido como Teorema de d'Alembert, apresentado em 1740 à Academia de Berlim. Toda e qualquer equação algébrica que representa uma função racional inteira admite sempre uma raiz.
Em 1743, D'Alembert publicou o Tratado de Dinâmica, na qual expõe o princípio fundamental que tomou seu nome. Alicerçou a mecânica em 3 conceitos básicos, a saber, a inércia, o movimento composto e o equilíbrio entre 2 corpos, combinando os 2 últimos conceitos. Estabeleceu o princípio que pode ser assim enunciado. Num sistema, as forças internas de inércia são iguais e opostas às forças que produzem a aceleração. Eu irei falar sobre Rousseau. Rousseau, ele era um filósofo iluminista, ele fazia parte do movimento iluminismo, né? Ele foi um dos principais filósofos do iluminismo. Ele tinha o seguinte pensamento, né? Rousseau tinha aquele seguinte pensamento, que o ser humano nasceu bom, nasceu com um coração bom, né? Porém, a sociedade pervertiu o ser humano, né? O ser humano com a natureza. Então, ele acredita que o ser humano ficou ruim, começou a ter pensamentos ruins por conta da sociedade, mas que ele nasce com um coração bom, né? Que ele nasceu com um coração bom e a sociedade foi transformando, né? A civilização foi afastando ele da felicidade. Ele acredita que o ser humano vivia em harmonização com a natureza. Rousseau defendia esse pensamento. Rousseau também defendia, né, a sociedade em geral. Ele criticava a burguesia, e ele criticava a desigualdade. Rousseau também criticava a desigualdade, né? Ele não acreditava que a decisão tinha que ser do privado, mas sim de um todo, de um grupo, de um geral. Então, Rousseau, ele preservava isso, né? Ele defendia isso, que toda decisão tinha que ser tomada no geral, né? Tinha que ser à vontade do povo, e dependendo ela de qual fosse essa vontade, tinha que ser a vontade do povo, tinha que prevalecer isso aí. E dentre outras teorias que ele defendia e que ele foi muito importante no iluminismo. Olá, eu irei falar deste cara. O nome dele é Jean-Jacques Rousseau. Ele nasceu no dia 28 de junho de 1712, na Genebra, Suíça, né? E ele foi um filósofo social, teórico político e escritor suíço. Ele foi considerado um dos principais filósofos do iluminismo e o precursor do romantismo. Suas ideias influenciaram a Revolução Francesa. Uma das suas ideias foi o estado natural. O ser humano em estado da natureza, isto é, conviver em sociedade. O ser humano em estado natural vive isolado e livre e feliz, por bons sentimentos e harmonia no seu habitat. O segundo foi a primeira desigualdade. Quando surgiu? A primeira desigualdade, ela surgiu em candeamento e circunstâncias funestas, iniciada no momento em que alguém cercou um território e disse que era seu, dando origem à propriedade privada. Essa foi a primeira desigualdade de posses ou fortuna. E o terceiro foi o mais importante, e foi o contrato social. Foi a ideia mais importante de Rousseau, sua concepção de que a soberania reside no povo. Esse contrato foi um acordo, né? Esse contrato foi um acordo entre indivíduos para criar uma sociedade e então um Estado. Isso é, o contrato foi um pacto, né, de associação e não de submissão. Então, eu sou a Samara, sou aluna da turma de Psicologia. Adam Smith, ele foi um economista e filósofo social do iluminismo no século XVIII. Naquela época, ele abordou questões sobre a questão como o crescimento econômico, ético, educação e divisão do trabalho, livre concorrência
concorrência e evolução social. Uma das principais obras que ele realizou foi a História das Riquezas das Nações, e com essa teoria ele entrou para a história da economia, e um pensamento que ele defendia era que o trabalhador deveria realizar por etapas, a fim do trabalho fosse aperfeiçoado e melhorado seu desempenho a longo prazo. Falar de um filósofo muito importante para a formação da filosofia contemporânea, chamado Immanuel Kant. A filosofia de Kant é dividida em duas partes, a pré-crítica e a crítica. Na fase crítica, ela é mais voltada para o pensamento metafísico. E a fase crítica é onde ele começou a questionar os ensinamentos de outro filósofo muito importante também, chamado David Hume, onde ele criticava esse ceticismo que o David Hume pregava nas filosofias dele. A partir disso, Kant se propôs a estudar a filosofia em dois campos distintos e de forma separadamente, sendo eles os racionalistas e os empiristas. Os racionalistas, eles defendem a ideia de que a metafísica ela é só alcançada quando, através da reflexão, sem alguma experiência sensorial. Já os empiristas é ao contrário, eles defendem a ideia de que todo conhecimento ele precisa de uma experiência sensorial antes para poder ser construído. Então, Kant, através da análise dessas duas diferentes vertentes, chegou à conclusão de que nem os racionalistas, nem os empiristas eram capazes de explicar a metafísica. A partir disso, Kant ele dividiu o conhecimento em duas proposições distintas, sendo elas as proposições priores e as proposições posteriores. Nas proposições priores, ele fala que o conhecimento ele não precisa de uma experiência anterior, sendo um exemplo a matemática. Não precisamos conhecer antes para saber que um triângulo tem 3 lados e 2 mais 2 são 4. Já na posteriori, é preciso ter uma experiência anterior para ter aquele conhecimento e aquela experiência. Por exemplo, só se sabe que uma grama é verde se antes você já ter visto a grama em algum lugar, pode ser na TV ou alguma coisa, ou ter visto ela pessoalmente para saber que ela é verde.